Está entrando no ar podcast com Danilo Silva. Olá pessoal, hoje eu estou muito feliz, estou recebendo aqui comigo o deputado estadual, professor Cleito. Professor Cleito, atuante na Comissão de Educação de Minas Gerais, na Assembleia Legislativa, vai explicar um pouquinho aí o que está acontecendo sobre o rateio aí do Fundeb no estado de Minas Gerais. Professor Cleito, um abraço, é um prazer te receber por aqui. Bom dia, Danilo, todo o pessoal que vai ouvir esse podcast sobre a questão do Fundeb, que é uma questão que tem trazido uma série de discussões e também de preocupações da nossa parte. A questão é que a Emenda Constitucional 108 determinou que 70% dos recursos do Fundeb devem ser destinados a pagamento de salário para servidores da educação, tanto no âmbito municipal quanto no estadual e, consequentemente, outras instâncias do Poder Executivo que recebem os recursos oriundos dessa nova lei do Fundeb. Acontece que pairava uma grande dúvida acerca do PLC 173, que todos vão se recordar, determinava a impossibilidade de qualquer recomposição salarial, aumento salarial, o que geraria gastos com o servidor público de qualquer instância até o dia 31 de dezembro desse ano de 2021. Mas, numa provocação que foi feita ao Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais deu uma resposta que era uma resposta esperada. Um projeto de lei complementar não pode estar acima da Constituição Federal. Consequentemente, o Tribunal de Contas disse que havia uma exceção a essa regra, qual seja, profissionais de educação poderiam receber um abono salarial ou até mesmo um aumento salarial de acordo com os recursos do Fundeb. Acontece que em Minas Gerais, nós recebemos uma notícia no dia do Assembleia Fiscaliza, numa pergunta que eu fiz à secretária Júlia Santana, de que não haveria esse rateio, porque os recursos do Fundeb estavam todos eles empenhados no pagamento de dezembro e também no 13º salário. Mas diante das nossas indignações, contestações, inclusive de uma grande movimentação dos professores nas redes sociais do governador, o mesmo anuncia no dia 23 de dezembro que iria fazer um rateio. Os professores receberiam, na sua grande maioria, um valor um pouco mais de R$2.000 e algumas escolas que atingiram um índice educacional de excelência medido pela Secretaria de Educação receberiam em torno de R$3.800. Dois problemas nesse anúncio do governador. O primeiro problema, o saldo do Fundeb naquela data daria para fazer o rateio, a distribuição dos recursos, na ordem de R$7.800 e alguns quebrados, aproximadamente para cada professor. Levando-se em consideração que nós tínhamos aproximadamente 2.4 bilhões na conta, tirando 30%, daria esse valor, esse montante para cada profissional de educação, sobrando 70%. A pergunta onde foi empenhado o restante desses recursos? Por que um valor abaixo daquilo que é estabelecido pelo saldo, que era estabelecido pelo saldo do Fundeb nessa data? Precisamos então averiguar, já provoquei o Tribunal de Contas do Estado, já provoquei o Ministério Público Estadual, no serviço prestado pelo Ministério Público ligado aos recursos da educação, e esperamos e aguardamos ansiosamente uma resposta o mais rápido possível. A segunda questão, que o rateio ele deve ser feito de forma igualitária, equânime, isonômica, o que não acontece com esse anúncio do governador,
quando ele estabelece critérios meritocráticos para a distribuição dos recursos, o que inexiste pela lei do Fundeb. Então, nós já acionamos os órgãos fiscalizadores e estamos aguardando para que a coisa seja feita com transparência. É bom lembrar que aquilo que o governo do estado anuncia como sendo praticamente um favor aos servidores da educação, nada mais é do que a obrigação. Salário em dia, o pagamento do 13º salário e o pagamento das férias prêmio, que só está acontecendo fruto de uma série de audiências públicas na Assembleia Legislativa e também da venda da folha de pagamento no montante de 2 bilhões e 400 milhões para o Itaú, algo que acontece periodicamente e que o governo do estado soube negociar muito bem com o Itaú, a venda da folha de pagamento, lembrando que para os profissionais de educação as férias prêmio ultrapassa aí a casa de 500 milhões, o que é um valor, um percentual baixo diante do montante que foi negociada a folha de pagamento. São essas as questões e estamos aqui atentos para que a transparência apareça e o dinheiro que é devido aos professores como um direito adquirido em uma emenda constitucional seja devidamente cumprido pelo governo do estado. Podcast com Danilo Silva. Estamos recebendo aqui a nossa amiga Tânia Moreno, que vai fazer sua pergunta. É muito importante a participação de todos vocês da área da educação. Fiquem à vontade, tá ok? Deixe sua dúvida embaixo, que aí a gente pode estar respondendo aí ao longo da próxima semana. Um abraço. Boa tarde, professor Cleiton. Boa tarde, Danilo. O meu questionamento é em torno da meritocracia. Dentro da lei do Fundeb, pelos estudos, pelas leituras que eu fiz, né, e que a gente vem, né, acompanhando aí na internet, não se pode pagar por mérito para apenas alguns professores de algumas escolas de Minas Gerais, né, tendo aí como exemplo que na regional de Uberaba são apenas 2 escolas, uma em Frutal e outra em Uberaba. Pagar prêmio usando Fundeb. Então, eu gostaria de saber qual que é a postura aí dos deputados, né, do senhor professor Cleiton e dos demais colegas em relação a isso, né? O governo Zema vai poder pagar um prêmio com o dinheiro do Fundeb? Professora, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Eu, inclusive, já respondi esse questionamento para várias pessoas. Não existe isso na lei. A lei do Fundeb não contempla essa questão da meritocracia. Pelo contrário, fala que a distribuição ela tem que ser equânime, igualitária, isonômica. Essa invenção de pagar por mérito mediante um índice que foi construído pela Secretaria de Educação do Estado, ela inexiste, ela é ilegal. Só que nós estamos aguardando o decreto oficial para ver como é que vai ser o procedimento do governo do estado em relação a isso que foi prometido. Para aí a gente acionar os órgãos competentes, que são os órgãos fiscalizadores, mas eu, inclusive, já me antevi e provoquei o Tribunal de Contas para o Tribunal de Contas ficar preparado para nos dar um parecer acerca dessa questão meritocrática. Então pode ficar tranquilo que, na verdade, a distribuição ela deve ser feita mediante o que diz a emenda constitucional 108 e lá não diz que pode se pagar a revelia daquilo que pensa o governador, daquilo que pensa a secretária de Educação. Tem que ser pago mediante o que diz a lei. Então é isso aí, pessoal. Esse é o nosso podcast de hoje. Agradeço a participação de todos os deputados. Professor Cleiton, muito obrigado pelo esclarecimento. Professora Tânia, obrigado pela participação. E você, participe aí também, tá ok? Um grande abraço a todos e uma ótima semana.